Olá, meus caros e nobres alunos. Estamos aqui de volta novamente para falar sobre álgebra linear. Nesse estágio do curso, nós estamos discutindo aqui decomposição de matrizes. Só relembrando, o que é uma decomposição de uma matriz? Ora, eu decomponho a matriz para expressá-la de uma outra forma, de uma forma equivalente. Ou seja, por exemplo, no caso, nós vimos uma decomposição muito interessante, que é a decomposição LU. Essa decomposição LU, transforma a matriz A, é uma matriz que a gente diz que é de ordem N, ou seja, uma matriz de N linhas por N colunas. Eu transformo esta matriz num produto, eu reescrevo, na verdade, essa matriz por um produto de duas matrizes fatores. Uma matriz L triangular inferior, onde os elementos acima da diagonal principal são todos zeros, e uma matriz diagonal superior U, onde os elementos abaixo da diagonal principal são todos nulos. Aí eu escrevo A igual a L vezes U. Tem as suas vantagens, eu não aumento a complexidade dos algoritmos usando esta decomposição para resolver sistemas de equações lineares, e tem ao lado disso outras vantagens que nós vamos tratar mais adiante. Por enquanto, eu só estou interessado mais no lado instrumental, antes de entrar numa certa teoria associada às decomposições que nós veremos nesse curso. Observem que expressar A igual a L vezes U, esse produto dessas duas matrizes, não é muita novidade para vocês que já sabem resolver sistemas de equações lineares pela eliminação gaussiana, aquele processo em que você vai eliminando os elementos abaixo da diagonal principal, usando operações elementares, até que se chega num sistema triangular, U vezes X igual a B barra, que é facilmente, você facilmente consegue exibir uma solução para o problema, ou concluir que o problema não tem solução ou tem infinitas soluções. Muito bem, neste segmento hoje, nós vamos trabalhar num tipo de decomposição que não é muito óbvio. Talvez, para a grande maioria de vocês, esse tipo de decomposição é uma novidade. Eu vou expressar a minha matriz usando também duas matrizes triangulares. Uma matriz triangular inferior e outra matriz triangular superior, só que essa outra matriz, que da decomposição L vezes U, A igual a L vezes U, é uma matriz U distinta da L, agora essa nova matriz vai ser a própria L transposta. Ou seja, eu vou expressar uma decomposição A igual a L, L de Laue, vezes L transposto, para essa matriz A. Ora, essa decomposição é conhecida como decomposição de Cholesky, e é o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Para situá-los, nós vamos ver aqui 4 decomposições.
Por enquanto, mais um nível instrumental mesmo. Depois nós vamos ver como que se aplica a teoria envolvida. Nós vimos a LU, hoje vemos Cholesky, A igual a L vezes L transposto. No próximo segmento veremos a decomposição espectral, que é aplicável para matrizes de ordem N. A decomposição por valores singulares, que seria a quarta que nós vamos ver, eu considero a fundamental deste curso. É ela que vai explicar o sucesso das máquinas de busca, os instrumentos que você usa nessa decomposição, que a gente chama de por valores singulares, são os instrumentos que esteiam as coisas que são importantes na nossa vida digital hoje. Se fala muito em inteligência artificial, classificadores, máquinas de busca, etc. Todos esses instrumentos, né, são arraigados na álgebra linear. E é isso que a gente vai estudar aqui. A decomposição espectral, na verdade, você pode enxergar como um caso particularíssimo da decomposição por valores singulares. A decomposição por valores singulares não usa uma matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Por exemplo, a internet, em que você tem uma grande matriz implementada, dizem que muito mais que 10 a 9 colunas, onde cada coluna é um vetor, que descreve uma página. Essa matriz, né, ela tem lá o número de linhas correspondentes às palavras ou radicais que existem numa língua, e o número de colunas associadas ao número de páginas que você está tratando naquela região. Então você tem 10 a 9 páginas por algumas milhares de linhas. Vocês vão ver, né, que esses instrumentos que nós estamos vendo aqui, eles são usados para recuperar informação, para fazer modelos inteligentes que simulam a realidade, etc. Nós vamos exercitar essas decomposições, né? Em particular, nós vamos exercitar muito a decomposição por valores singulares, que é o nosso objetivo, que depende muito da decomposição espectral. Aliás, os tais valores singulares, que são tanto vetores e matrizes associadas a esses valores singulares, são computados a partir da decomposição espectral. Ou seja, eles são pelo menos explicados, melhor, deixa eu corrigir isto, eles são explicados, né, a partir da decomposição espectral. A decomposição espectral, que a gente vai ver depois da de Cholesky, envolve alto valor e alto vetor, que estão associados à decomposição por valores singulares. E aí a gente nós vamos fechar o core, o cerne desse curso de álgebra linear. Daqui a pouco, né, nós vamos ficar por conta das aplicações, da parte mais divertida, né, de construir oráculos, né? Esses oráculos vão ser capazes de dar respostas a modelos que nós vamos estar criando para representar a nossa realidade. Então, no próximo segmento, nós vamos definir o que é decomposição de Cholesky.
nós estamos aqui com uma trilha sonora diferente, né? Nós estamos aqui embalados por uma motosserra, mas eu não tenho proteção acústica. Meu vizinho está um pouco voraz hoje, está limpando tudo que tem de árvore no lote dele. Aproveitando essa pausa, né, eu gostaria de comentar sobre as matrizes triangulares. Dado uma matriz triangular inferior ou triangular superior, não interessa, esses dois sistemas, né, assim, tanto faz ele ser triangular inferior quanto superior, que nós somos capazes de exibir uma solução para esse sistema, ou então determinar se ele não tem solução, ou se tem infinitas soluções, conforme a gente vai ver depois. Esse sistema triangular, por exemplo, este que está sendo mostrado aí, é um triangular inferior. Acima da diagonal principal, todos os elementos são iguais a zero. Observem que é muito fácil resolver esse sistema, exibir a solução desse sistema. Basta fazermos substituições sucessivas. A partir da primeira linha eu determino x1, conhecido o x1 eu vou para a segunda linha, determino x2, e assim por substituições sucessivas eu chego ao valor de xn, né? Então o objetivo dessas duas primeiras decomposições que a gente está vendo, né? A LU a gente já viu, e essa de Cholesky, é resolver, né, fora as implicações teóricas interessantíssimas, né, é resolver sistemas de equações lineares. Muito bem. O que faz a decomposição LU, então? Ora, nós vimos no segmento passado como obter as matrizes L e U. Conhecidas essas matrizes triangulares, uma inferior e outra superior, eu sou capaz de exibir, eu sou capaz de resolver o sistema de equações lineares. Como? Então, na decomposição LU, nós vimos que A pode ser expresso, né, isso é uma identidade, no produto de duas matrizes triangulares. Uma triangular inferior, lower, e uma upper triangular superior. Muito bem. Como que a gente obtém a matriz U? Ora, nós vimos que nós procedemos sem nos preocuparmos com o termo independente para obter a matriz U, a partir da eliminação gaussiana. Nós vamos aplicando operações elementares de tal forma que nós vamos eliminando os elementos abaixo da diagonal principal para obter uma matriz U. Como a gente, num primeiro instante, não vamos usar o termo independente, nós não fazemos as operações que nós fazemos com o lado esquerdo do sistema no lado direito. Então, no final das contas, eu tenho uma matriz U. Nós vimos o seguinte, a matriz L, o que acontece com ela? Como que eu obtenho uma matriz triangular inferior, tal que A igual a L vezes U? Esta matriz triangular inferior da decomposição LU nada mais é do que uma matriz triangular com os elementos da diagonal principal iguais a 1 e os elementos abaixo da diagonal principal são aqueles fatores que eu utilizei no processo de eliminação das colunas abaixo da diagonal principal. Por exemplo, se para eliminar
o elemento 2, 1, eu utilizei um fator, por exemplo, 5, o L21 vai ser menos 5. Em outras palavras, nós guardamos os fatores que eu utilizei para fazer a eliminação gaussiana e depois monto uma matriz L com esses fatores, né, considerando que eu tenho que mudar o sinal. Ou seja, a decomposição LU nada mais é do que essa eliminação gaussiana com uma memóriazinha de cálculo, né? Todos os fatores que eu fui utilizando na eliminação estão presentes na matriz L. Eles ficam guardados nessa matriz L. Bom, e a decomposição de Cholesky? Ela é diferente, né? A matriz U, a triangular superior em Cholesky, é a própria L. Eu vou computar uma matriz L triangular inferior, tal que na decomposição de Cholesky, A igual a L vezes L transposto. Claro, não é essa L não, tá? Da decomposição LU. É outra L que nós vamos computar, né, para obter a decomposição de Cholesky. Mas, só fazendo um parênteses aqui, né, só relembrando, uma vez que eu determino a decomposição LU, por exemplo, como que eu resolvo sistemas de equações lineares, uma vez definida essa decomposição LU? Só relembrando aqui, só um minuto. Então, uma vez obtida a decomposição da matriz A, eu vou reescrever o meu sistema de equações lineares A vezes x igual a B, usando essa identidade. Como A é igual a L vezes U, eu vou escrever L vezes U vezes x igual a B. Como que eu uso L e U, né, que são dois sistemas triangulares, para resolver o sistema de equações lineares? Muito bem, eu faço o seguinte: U vezes x resulta num vetor. Eu não sei que vetor é esse. Eu teria que saber o x para descobrir qual que é esse vetor. Eu vou chamar de V esse vetor, um Vzinho, né? E vou substituir o produto U vezes x por essa variável V, né, que tem as mesmas dimensões de x. Então nós vamos ter L vezes V igual a B. Reparem que L é uma matriz triangular inferior e, no caso, B é o conjunto de termos independentes que foi fornecido. As incógnitas aí, no caso desse sistema triangular inferior, L vezes V igual a B, as incógnitas são o V, V1, V2, V3, etc. Eu sou capaz de computar isso. Como? Substituições sucessivas. L é uma matriz triangular. Eu determino V1, com V1 conhecido eu determino V2, e por substituições sucessivas eu determino a enésima componente do vetor V. Pronto! Uma vez determinado esse valor V, né, observem que eu utilizei um sistema triangular, o número de operações aritméticas é da ordem de N2, né, assim, é barato fazer isso, né, eu consigo rapidamente determinar o valor de V, sem grandes problemas. Muito bem. Com o valor de V, o que eu faço? O que eu chamei de V? U vezes x igual a V. X é o que eu estou procurando. U é uma matriz triangular superior que eu já computei. E V eu acabei de computar. Então, por retrosubstituições,
eu determino o valor de x. Ou seja, eu determino xn, né? Se meu sistema é da ordem 10, eu determino x10. Com o x10 conhecido, eu sou capaz de calcular o x9 e sucessivamente até chegar ao x1. Eu faço retrosubstituições para obter, com esse sistema triangular, o x igual a v, a solução de x. Observem, né, o que está envolvido. Está envolvido eu determinar a matriz U. Uma vez determinado U, eu tenho L, e depois eu resolvo dois sistemas triangulares para obter a solução do meu sistema. Muito bem, Cholesky é similar. Eu determino uma matriz L, tal que L vezes L transposto, observe, não é U mais, a própria matriz triangular inferior que eu estou usando, no Cholesky eu vou utilizá-la, L vezes L transposto, né, vezes X vai ser igual a B. Eu procedo da mesma forma, né? Eu resolvo dois sistemas triangulares, uma vez conhecidas essas matrizes fatores, né? No caso a matriz fator L na Cholesky, e exibo, né, a solução, ou concluo que meu problema não tem solução única ou tem infinitas soluções. Depois a gente fala sobre esses casos particulares. Bom, então o que é essa decomposição de Cholesky? Nós vamos definir ou computar uma matriz L tal que L vezes L transposto seja igual a A. Primeiro ponto, essa decomposição não tem definitivamente, claro, a generalidade da decomposição LU. Ela só é aplicável para matrizes que têm uma propriedade muito interessante. São matrizes que podem ser ditas definidas positivas. O que é uma matriz definida positiva? Nós vamos dizer o que é isto, né? Mas aqui já fica dito que para obter A igual a L vezes L transposto não tem nada a ver com a decomposição LU. Né? Eu não vou pegar L da LU e transpor e fazer A igual a L vezes LU, que não é regra geral, né? Essa decomposição só é aplicável para matrizes de ordem N, né, de N linhas por N colunas, que são simétricas, mas a simetria está longe de dar a propriedade que a gente espera para aplicar Cholesky. Tem nada assim, a simetria é a condição inicial, mas não é ela que vai dar essa definição da matriz, dizer que ela é definida positiva por causa da simetria. Não, definitivamente não. Assim, imagine o universo de matrizes, né? Assim, todas as matrizes possíveis, simétricas. As matrizes simétricas que são definidas positivas é uma raridade. Se eu pedir para vocês, olha, façam aí para mim uma matriz simétrica. Quem conseguir uma matriz simétrica que tem a propriedade de ser definida positiva, ganha 10 pontos. Já fiz isso. Ninguém, né, na minha turma de 60 alunos conseguiu uma matriz definida positiva. Aliás, um aluno, porque ele já sabia como obter. Aí não valeu. Né? Ele definiu uma L, transpôs a L e obteve uma A. Falei, professor, achei uma matriz A definida positiva. Tive que engolir. Ele aplicou diretamente a definição. Uma matriz é definida positiva
se ela pode ser expressa num produto L vezes L transposto. Se a matriz, o inverso também é verdadeiro, se a matriz pode ser definida por L vezes L transposto, ela é definida positiva. Tirando isso, o aluno foi muito perspicaz, ganhou os pontos, claro que eu estava oferecendo por isso, mas uma matriz A é definida positiva se por acaso para todo x diferente zero pertencente a Rn, o x transposto A vezes x é maior que zero. Essa quadrática, para enxergar que isso é uma quadrática, troquem a matriz A pela matriz identidade. Fica x transposto vezes x, que é sempre maior que zero, né? Desde que o x não seja todo zero. Né? Essa é, assim, formalmente, o que vem a ser uma matriz definida positiva. Você toma qualquer x pertencente a Rn e tem certeza que x transposto A vezes x, né, igual, é sempre maior que zero. Ora, isso que é a matriz definida positiva. Ora, também, né, por favor, né, se eu pergunto, se dada essa matriz aqui, ela é definida positiva, olha, não vale vocês escolherem um x da cabeça de vocês, verificar que o x transposto A vezes x é maior que zero. Vocês estão tentando, né, corroborar uma propriedade com um exemplo. Isso não vale. Isso é muito interessante porque exemplos são ótimos para mostrar que sua teoria está errada. Olha, isso que você falou está errado. Por exemplo, pronto, um contra-exemplo quebra a teoria. Mas não serve para dizer que ela está certa. Né? Isso é uma coisa intelectual muito forte da matemática e que a gente tem que levar nas nossas conceituações, nas nossas filosofias. Né? Não vale você explicar uma coisa com um exemplo. Por exemplo, isso acontece, então implica que isso é verdade. Não, né? Agora, você pode dizer assim, olha, isso que você falou está furado. Por exemplo, para esse caso. Então pronto, sua teoria não serve. Ela está realmente furada. Contra-exemplo serve para derrubar a teoria. Mas exemplo não serve para corroborar a teoria. Bom, como é que eu sei se uma matriz é definida positiva? A é definida positiva, né? Se essa quadrática é verdadeira, x transposto a x maior que zero. Ora, como é então que eu olho se ela é definida positiva? Bom, existem algumas formas de se fazer isso, né? Uma delas é provar que A é igual L vezes L transposto. Pronto. Imagina, a matriz é simétrica. Então eu posso escrever, né, que A transposto é L transposto vezes L também. Né, que é igual a A, porque ela é simétrica. Imagina o seguinte, então eu vou substituir a matriz A pelo produto L transposto vezes L. Então vai ficar nessa definição aí que nós apresentamos da matriz dessa propriedade que é a definição positiva. Eu vou substituir, vai ser x transposto vezes L transposto igual a vezes L vezes x. Né? O que vai dar esses produtos? L vezes x é V. X transposto L transposto é V transposto. Agora, V transposto vezes V é uma somatória de quadrados, que vai ser sempre positiva, se tiver algum elemento diferente de zero. Né? Então, é fácil provar que
Se a matriz é definida positiva, implica que A igual a L vezes L transposto. O contrário também é verdadeiro. Se A é igual a L vezes L transposto, então implica que A é definida positiva. Então vocês já têm um método aí, né, para determinar se essa matriz é definida, uma matriz qualquer, ela é definida positiva ou não. Muito bem. Claro, vocês devem estar pensando, espera aí, para que eu vou estudar decomposição de Cholesky se a decomposição de Cholesky só é aplicável para um universo muito limitado de matrizes? No universo das matrizes de ordem n, né, e simétricas, ele é um pontinho, né? São muito poucas matrizes que têm essa propriedade. Tanto é que a gente chama essas matrizes de princesas. São as princesas das matrizes, né? As definidas positivas. São as matrizes simétricas que têm essa propriedade. Mas por que, então, trabalhar com esse tipo de decomposição? A resposta, assim, vem do ponto de vista prático. Os nossos modelos, os modelos com os quais nós vamos trabalhar, né, envolvem matrizes definidas positivas. Embora elas sejam raras, às vezes eu sei a priori que a matriz resultante de um certo problema é definida positiva. Um exemplo, eu tenho lá as derivadas parciais de uma função com n. Se por acaso, né, nesse caso, eu tenho uma função que é convexa, quando eu calculo as derivadas parciais em relação a x1, em relação a x2, em relação a xn, você obtém uma matriz que é simétrica. Se por acaso a minha função for convexa, ou seja, ela tem um ponto de mínimo, eu tenho certeza que essas matrizes que eu obtenho são todas definidas positivas. Por exemplo, eu faço uma aproximação, a gente vai estudar isso depois, por uma função de segundo grau. Essa função de segundo grau vai envolver uma matriz. E quando eu derivo igual a zero essa matriz, eu obtenho um sistema de equações lineares em que a matriz resultante lá das derivadas segundas, de segunda ordem, é uma matriz definida positiva. Tá, muito bem. E daí? Porque é legal, é uma matriz em que eu tenho L vezes L transposto igual a A, maravilha. Mas, né, se essa propriedade existe na matriz, eu consigo fazer a decomposição sem fazer pivotagens. E aí que nós nadamos de braçada. Nós, né, não vamos fazer pivotagens para determinar essa matriz L. Qual que é o problema de fazer pivotagem, né, para fazer as eliminações gaussianas? Claro, eu poderia utilizar a decomposição LU na matriz A. Nossas matrizes são muito de grande porte, são matrizes enormes. E o número de operações aritméticas é da ordem de N3. Né? Então imaginem como que cresce o número de operações aritméticas quanto N aumenta. Ora, neste caso, observe, o computador, né, tem um gap. Os instrumentos de cálculo que a gente utiliza na representação dos números tem um espaço.
esse espaço para nós é super negligenciável quando a gente trabalha com poucas operações aritméticas. Mas imagine, eu tenho um sistema 50.000 por 50.000. 50.000 elevado ao cubo, gente, é operação pra caramba. Imagine que eu vou truncando, arredondando 50.000 ao cubo operações. Pode ser que eu chegue, né, se eu não tomar cuidado, acho que eu posso até dizer que é quase certo, que eu chegue numa solução X, aplicando a decomposição LU sem cuidados, tal que a X que eu acabei de determinar não é igual a B. Eu vou ter um erro, eu vou ter um resíduo na solução. Por quê? Porque ao trabalhar com sistemas de equações lineares e procurar a solução, né, usando métodos de eliminação gaussiana ou de decomposição LU, que agora já está mais elegante, né? Se eu não tomar certos cuidados, certamente para longos caminhos de cálculo eu vou ter problemas de truncamento e arredondamento, sim, né? Agora, quando eu aplico Cholesky, se possível, eu não tenho pivotagem. O próprio método que eu vou utilizar para determinar os fatores de Cholesky, ou seja, os fatores da matriz L, tais que L vezes L transposto igual a A, vocês vão ver que não tem pivotagem, ou seja, eu não multiplico uma linha por uma constante, tal que essa constante vezes a linha somado com a outra aparece um zero, uma certa posição. Ora, eu não faço esse tipo de operação aritmética. Eu faço contas mais simples, que não propagam erros. Né? Essas minhas contas assim, não propagam erros de forma significativa como uma decomposição LU. Fora que a decomposição LU, né, se nós vamos ver aqui, né, não é só aquilo. Na hora de eu resolver um sistema de equações lineares usando a decomposição LU, se ele for de médio porte, eu tenho que tomar uma série de providências para evitar a propagação de erros. Então, nós vimos no slide anterior que uma matriz é definida positiva quando, para todo x diferente de zero, x transposto vezes a vezes x é maior que zero. Lembrando aqui, né, isso é uma quadrática. X envolve o x transposto e o x intermediado aí pela matriz A. Bom, então temos esse teorema. Ou seja, prove que se A é igual a L vezes L transposto, significa que a matriz A é definida positiva. Ou seja, dado uma matriz de n linhas por n colunas, se eu mostrar que A é igual a L vezes L transposto, implica que a matriz é definida positiva. Vamos provar isso usando aquela definição? A matriz A é uma matriz simétrica, né? É uma condição. A decomposição de Cholesky é aplicável para matrizes simétricas. Então, dada uma matriz simétrica, eu sei que A igual a A transposto. O que era linha vira coluna no A transposto, né? Então, isso aí, com a matriz assimétrica, as duas matrizes são iguais. Então, ao invés de trabalhar com A, eu vou trabalhar com A transposto. Então, eu posso escrever que A transposto passa a ser
L transposto vezes A. Muito bem. Como essa identidade existe, eu vou escrever então a definição. Qual que é a definição de matriz definida positiva? Uma matriz é definida positiva se x transposto A vezes x maior que zero, para todo x diferente de zero. Muito bem. Como A é igual a A transposto, né, e foi dito que existe uma decomposição tal que A igual a L vezes L transposto, vou substituir o A, né, por L transposto vezes L. Então vai ficar o seguinte, x transposto vezes L transposto vezes L vezes x é igual ao seguinte, L vezes x eu vou chamar de V. Então, V transposto vai ser V transposto vai ser L transposto vezes x. Vou substituir isso. Olha, eu então tenho V transposto vezes V, né? Na hora que eu substituo o L vezes x por V e o V transposto por x transposto vezes L, o que eu vou obter então? Eu vou obter V transposto vezes V. Isso aí é um vetor V transposto vezes o vetor V aqui. Essa linha vezes essa coluna. Vai ser uma somatória de quadrados. E se existir uma componente diferente de zero dessa somatória de quadrados, isso sempre vai ser maior que zero. Então, isso está provado. Muito bem. Eu pediria para vocês fazerem isso, né? Demonstre que, se eu disser que A é igual L vezes L transposto, implica que a matriz é definida positiva. O contrário também é muito fácil de provar, né? Se a matriz é definida positiva, então implica nessa situação. Será que vocês conseguem provar isso para mim? Gostaria que vocês tentassem provar, né? Baseado nisso. Substitua como A transposto é igual a A, porque a matriz é simétrica. E o que é o A transposto? Eu posso escrever que é L transposto vezes A. Substitua isso na definição, né? O que eu mais quero que vocês guardem agora, nesse momento, é a definição. Como você diz que a matriz é definida positiva? Se essa quadrática existe, né, para todo x diferente de zero, ela é verificada para todo x diferente de zero. Se x transposto vezes a matriz A vezes x é maior que zero para todo x diferente de zero, então essa matriz é definida positiva. Vamos fazer o seguinte, substitui o A por L transposto vezes L. Pronto, eu tenho x transposto, L transposto, Lx. Chamo Lx de V, um vetor V, em pé. É uma matriz de n linhas por uma coluna. V transposto, que é uma matriz de uma linha por n colunas, né, vai ser justamente x transposto vezes L transposto. Então vai ficar V transposto vezes V. É um produto, né? Essa linha vezes essa coluna vai me dar uma soma de quadrados, né? Perfeito? Se é uma soma de quadrados, maior que zero. Perfeito? Então, por favor, façam isso. Bom, como saber se uma matriz é definida positiva? Ora, do ponto de vista prático,
é tentar, caso você não tenha nenhuma informação a priori teórica a respeito de onde veio essa matriz simétrica, por exemplo, como eu já disse aqui, se ela é oriunda do cálculo das derivadas de segunda ordem de uma função convexa, eu tenho certeza que essa matriz é definida positiva. Mas, em termos práticos, o melhor mesmo é tentar definir os fatores de Cholesky. O que são os fatores de Cholesky? São as componentes da matriz triangular inferior L. Se eu provar que eles existem, ou seja, se A pode ser descrita como L vezes L transposto, eu garanto que a matriz é definida positiva. Vocês já terão provado, eu espero, esse teorema que nós falamos há pouco. Mas muito bem, existem outras definições, né? A definição principal, né, é que, teórica, uma matriz é definida positiva se essa quadrática x transposto AX, para todo x diferente de zero, né, é positivo, né, é maior que zero. Existe uma outra definição também, mas que não nos cabe agora. Uma matriz é definida positiva se todos os autovalores dessa matriz são positivos. Então, tipicamente, são essas três coisas. A definição básica, A igual a L vezes L transposto, e possui todos os autovalores maiores que zero. É uma coisa que a gente vai provar posteriormente para vocês. Mas, assim, o que eu posso dizer? Matriz simétrica em matemática aplicada, muitas vezes é definida positiva. Eu até desconfio que o MATLAB, ao invés de fazer LU de cara para uma matriz simétrica, né, quando você pede para resolver um sistema de equações lineares, né, eu acredito que ele até tenta um Cholesky antes, porque vocês vão ver aqui, né, o Cholesky tem uma propriedade, essas propriedades de estabilidade muito proeminentes, e para mim, assim, garantir que eu não estou acumulando erros de arredondamento e truncamento, eu não estou espalhando imprecisão durante os cálculos. Para garantir isso na decomposição LU, eu tenho que fazer um trabalho, eu tenho que tomar certas providências que acabam sendo onerosas em termos computacionais, quanto comparado com Cholesky. Mas, né, o que eu gostaria de dizer aqui, né, perguntou para vocês assim, vê aí se essa matriz é definida positiva. Não vai bater o olho, né, e dizer, é simétrica, vou pegar um x aqui, transposto, multiplicar por ela, e x vezes maior que zero, e concluir. De jeito nenhum. Né? Tem que usar uma dessas três definições. Ou você determina os autovalores, que é caro, ou você determina os fatores de Cholesky. Ou você tem informações, né, de onde veio essa matriz. Aí você pode dizer que se ela é definida positiva ou não. Então a questão agora, né, já falamos muito, como determinar os fatores de Cholesky, né? Como determinar os elementos da matriz L. Bom, aqui eu vou sugerir o seguinte, vocês vão fazer aplicar diretamente a definição. Vocês vão expressar a matriz L vezes a matriz L transposta em termos literais, ou seja, o que é a matriz L? L11, 0, 0, 0, etc. L21, L22, 0, 0, 0, 0. Ou seja, vocês vão expressar em termos literais a sua matriz L e multiplicar por ela transposta. O que era linha na matriz L vira coluna na matriz L transposta,
Então você tem lá um produto de duas matrizes, né? Igual a quê? A matriz simétrica que vocês estão procurando. É isso que vocês estão procurando, a identidade. É isso que vocês farão, né? Eu vou mostrar aqui no próximo segmento. Como expressar os fatores de Cholesky que constituem a matriz L? Ora, o jeito mais prático de fazer isso aqui para nós, né, é você expressar a sua matriz L em termos literais. Ou seja, eu vou representar o L11, o L21, L22, L31, L32, L33. Por exemplo, num caso de uma matriz de ordem 3, a matriz diagonal inferior vão ter esses fatores. São os fatores de Cholesky. Ora, eu aplico aqui, né, uma das definições para a matriz definida positiva. A matriz é definida positiva se eu consigo expressá-la como um produto de uma matriz triangular inferior, L, vezes essa mesma matriz mais transposta, L transposto. Então, vou ter uma matriz diagonal, uma matriz triangular superior. Então, vou escrever L vezes L transposto. Para obter o transposto, que era linha nessa matriz da esquerda, passa a ser coluna na transposta. Escrevo L vezes L transposto. Agora, ao fazer essa multiplicação, uma multiplicação de uma linha da matriz L vezes uma coluna da matriz transposta, se eu uso aqui a linha I, aqui a linha J da matriz L transposta, tem que ser igual, esse produto interno tem que ser igual a índice J. Então, por exemplo, se eu multiplicar a primeira linha da matriz L vezes a primeira coluna aí da matriz L transposto, eu vou ter L11 ao quadrado, né? Essa linha vezes essa coluna só tem dois elementos diferentes, só tem esse elemento aqui, o primeiro diferente de zero, e aqui o diferente de zero, né? Vai dar L11 ao quadrado igual a A11. Então, implica que o L11 é raiz quadrada de A11. Observem, eu só preciso da parte positiva, tá? O mais. Agora vou fazer o produto da segunda linha pela primeira coluna. Então, isso aí vai ser igual, né, ao elemento A21. Então, ao fazer essa multiplicação segunda linha pela primeira coluna, eu vou obter uma outra. Olha o que a primeira linha tem. A primeira linha tem, né, só tem um elemento. Um elemento vezes a primeira coluna me proporcionou computar o L1. Agora eu vou fazer a primeira linha vezes a segunda coluna. Vai ser igual o A12. Né? E eu vou obtendo todos os elementos, né, por coluna dessa forma. Muito fácil, né? Observem que quando eu faço a conta da segunda linha pela segunda coluna, vai aparecer um L22 ao quadrado, né? Observem o que vai acontecer. Eu vou ter uma raiz quadrada aí. Esta raiz quadrada
tem que ser, no nosso caso, real, né? Se por acaso os elementos que eu for tirar a raiz quadrada for negativo, essa matriz não é definida positiva. Então já posso concluir. Ou seja, as operações vão ter que existir, né? Então, observem o que vocês podem intuir daí. Cada vez que eu vou fazendo essas contas, eu vou exigindo mais, né? Eu vou exigindo mais que os elementos por dentro do radical, lá da raiz quadrada, sejam positivos. E no final eu vou restringindo demais, né? Uma matriz simétrica, só isso não me garante que ela é definida positiva, por causa dessas contas que a gente faz. Muito bem, no próximo segmento eu vou sugerir vocês resolverem um exercício. Então, esse exercício é muito simples, eu vou pedir para vocês determinarem as matrizes L e L transposta, tais que L vezes L transposta igual a vocês vão usar esse dispositivo do slide anterior, em que nós expressamos as matrizes L literalmente, né, com L1, L21, L22, etc. Multiplicamos pela transposta, né, e coloco do outro lado a matriz. Então, a linha I da L normal vezes a coluna J da matriz L transposta vai ser igual ao elemento AIJ. Por exemplo, se eu estou na linha 3 multiplicando pela coluna 3, eu vou expressar meu produto, né, linha 3 vezes coluna 3, né, e vai ser igual, I é 3, J é 3, o elemento A33 da matriz original. Depois disso, eu pediria para vocês, né, pegarem um conjunto de termos independentes, por exemplo, B igual a 1, 2, 3, B1 é 1, B2 é 2 e B3 é 3. Use esse termo independente e resolva o sistema de equações AX igual a B, usando a própria decomposição, né? Lembrem-se lá do início das primeiras transparências, né? Eu substituo a matriz por L vezes L transposto e depois eu faço L vezes L transposto X igual a B, chamo L transposto X de V, resolvo L vezes V igual a B, um sistema triangular inferior. Uma vez que eu obtenho o vetor V, né, eu sou capaz de fazer o seguinte: eu tenho que, o que eu chamei de V? Foi o L transposto vezes X. Então, eu tenho um sistema triangular superior, que é o L transposto, por retrosubstituições, nós vamos obter o valor de x que resolve o sistema de equações lineares. Faço esse exercício, posteriormente nós vamos discutir. Tá? Estamos terminando. Muito obrigado por assistir essa aula e a próxima conto com vocês aqui novamente para tratarmos da decomposição espectral, que é básico para a gente entender
a decomposição por valores singulares. Muito obrigado e até lá.